claro o que é Estado e o que é governo, fazer a distinção entre isso aí, mostrar que governo não é Estado, né, e vice-versa. Né? Depois, ampliar a democracia participativa e não apenas democracia representativa, né, através dos conselhos de cidadania desde os municípios. Né? Eu diria, democratizar o Estado, né, a partir das bases, empoderar a sociedade civil, porque há uma inversão. A sociedade civil está a serviço do Estado, ao passo que deveria o Estado estar a serviço da sociedade civil. E deixar isso claro, né? E depois o artigo 14. E a quem está servindo o Estado daí? Né? Sim. A sociedade civil serve ao Estado e o Estado serve a quem? Eu só anotei por enquanto para deixar claro o que é o Estado e o que é o governo, porque 3 minutos falar muito rápido. 2. Nós falamos aqui do... esse ponto aqui, primeiro nós falamos de democratizar o Estado, né? Aprofundar a democracia participativa através dos conselhos de cidadania, né? Desde os municípios. Não só disso, né? Mas também limites, só nos conselhos. E está todo mundo mesmo. Acho nos vários espaços. Então, as palavras são parceridas, são apropriadas. Isso vale para os conselhos. E criar outros espaços de participação. Não, conselho, movimentos. Exatamente. E acho que essa ideia que estava trabalhando de tentar trabalhar de recolocar os movimentos sociais como um espaço também de participação democrática direta, né, de fortalecimento dos movimentos sociais. Fortalecimento dos movimentos sociais. A palavra é essa. Né? E também poderia falar que essa democracia direta não é para substituir a democracia representativa, mas para qualificar a melhor. Senão fica um puro formalismo. Você tem razão. Pelo menos é nosso. Você quer... Não, eu vou falar com os óculos. É melhor com os óculos. Fica chique. Olhando sempre por ali. Certo. Podemos. Dona Guilherme, como está o processo da 5ª Semana Social Brasileira? A 5ª Semana Social Brasileira está num processo muito bonito. Nós temos uma parte da organização em nível nacional. São a coordenação nacional que produz vídeos, produz material, produz jornal e faz assim a conscientização no Brasil inteiro. Também já está acontecendo nos 17 regionais da CNBB. Também a CRB tem contribuído bastante. Depois nós temos uma parte da organização fundamental que está acontecendo nas dioceses. Depois descemos mais para a base ainda, através das paróquias, através das pequenas comunidades, das SEBs, dos movimentos, muitos movimentos sociais do Brasil já estão se envolvendo. Então, a 5ª Semana Social tem uma organização macro, que é o nacional. Depois uma intermediária, que são os nossos regionais. E depois uma organização local, que vai para as dioceses, para as paróquias, para os movimentos e para as pequenas comunidades eclesiais. Também, sempre me pergunto, o que vocês querem de fato com a 5ª Semana Social? Nós queremos deixar muito claro, através da 5ª Semana Social, o que é o Estado e o que é o governo. Nós temos percebido que existe uma distorção. Muitas vezes o governo pensa que é o Estado. E o Estado muitas vezes se anula diante do governo. Então, veja bem, o Estado é a organização jurídica que emana da sociedade. O governo é uma instituição no Estado que está a serviço do Estado, que está a serviço da sociedade. Então, por meio da 5ª Semana Social, nós queremos deixar no Brasil muito claro, como que educação, para que o povo brasileiro tome consciência dessa distinção que é fundamental se quisermos a democracia. E falando em democracia, nós queremos um Estado democrático.
A nossa democracia ainda está muito fragilizada. Nós precisamos partir sempre mais para uma democracia participativa. A democracia participativa, ela não anula e ela nem substitui a democracia representativa, onde o governador, presidente, prefeito, eles são eleitos para fazer. Nem na parte do poder legislativo. Eles nos representam. Só que, como nós ficamos quase que estritamente apenas na representativa, nós votamos e cruzamos os braços e dizemos, não, eles estão no meu lugar, eles fazem. Não. Nós precisamos, por meio da quinta semana, discutir a democracia participativa e ela acontece através dos conselhos municipais, através dos conselhos estaduais. Ela acontece pela participação nos movimentos sociais, nas ONGs, no fortalecimento dos movimentos que últimas décadas, os movimentos têm sido defasados da sua capacidade de mobilização, de uma capacidade crítica. Nós temos que voltar a fortalecer os movimentos sociais. Nós precisamos um Estado que aceite as lutas, as organizações civis, que plebiscitos, as consultas populares, tudo isso aí nós queremos, através da quinta semana, discutir a nível de Brasil. E, por fim, nós precisamos inverter uma questão que está posta hoje. O que está posto hoje? É o seguinte: a sociedade e o cidadão estão a serviço do Estado. Nós queremos inverter essa questão. O Estado que esteja a serviço da sociedade civil e a serviço do cidadão e da cidadã. Só assim nós teremos uma verdadeira democracia e só assim nós teremos o Estado que nós queremos. Poderia ainda dizer que o Brasil já nasceu como que um Estado empresa. Então o Estado está sempre a serviço do capital. Isso está errado. O capital, a riqueza, tem que estar a serviço do cidadão. E o Estado tem que fazer essa mediação. Então nós esperamos que todos participem dessa quinta semana, porque nós não podemos ficar eternamente nos queixando de que a coisa não está bem. Nós, cidadãos e cidadãs, vamos construir um Estado novo, diferente desse que está posto aí. O envolvimento dos movimentos sociais e dos movimentos populares na Semana Social, ele é quase da origem, né, da própria Semana Social, porque sempre teve uma relação muito próxima entre os movimentos e os setores da igreja na promoção, né, da quinta semana, que tem esse objetivo de discutir temas que são sempre muito relevantes com o conjunto da sociedade. E assim, a gente poderia dizer também que dessa relação dos movimentos sociais com a Semana Social nós podemos produzir algumas ferramentas importantes ao longo dessas 5 semanas, né? Uma delas é o Grito dos Excluídos e outra delas é a própria criação da Assembleia Popular, né? Que tem um objetivo de estar discutindo de forma constante a criação e a construção de um projeto popular para o Brasil desde as bases. Especificamente nessa quinta semana social, o tema que está sendo proposto, ele tem a ver com a pauta reivindicativa ou a pauta política da maioria dos movimentos populares e dos movimentos sociais, né? Porque ela está discutindo a questão do Estado. Então, a quinta semana tem sido um instrumento importante para a gente estar discutindo, tanto dentro das nossas organizações, e também num conjunto maior, articulando com outras forças, né, outras pastorais e movimentos e pessoas, estudantes nos nossos municípios, né, desde a base. Então ela tem servido para discutir dentro das nossas organizações e também nessa articulação maior nos municípios. O que a gente tem visto então? Que a quinta semana ela é um instrumento de formação política, de formação de consciência, né? E ela também vem se tornando um espaço
de ação concreta, né? Porque uma vez que você conversa com as pessoas e elas vão tomando consciência, elas também vão mudando a sua forma de agir em relação ao que está sendo proposto. Além disso, a gente também nos movimentos, nas nossas organizações, né, tem visto que esse tema provoca uma discussão que ela está muito relacionada à própria questão mesmo que propõe, o que o Estado propõe, o que é esse Estado e que Estado a gente quer, né? Então, na nossa ação concreta, a gente tem visto que o Estado brasileiro tem servido ao interesse de grandes empresas e do capital financeiro, ao mesmo tempo que as pautas históricas da população, que são a saúde, a moradia, a educação, elas têm sido relegadas a um segundo plano ou muitas vezes nem atendido em função dessa subserviência do Estado ao capital financeiro. Então nós esperamos que esse também seja um momento amplo de discussão com a sociedade, é por isso que a gente tem convocado todos os militantes nos nossos municípios, nas nossas organizações, a participarem da Semana Social, da 5ª Semana Social, e que ela possa ser um instrumento de formação e também de atuação nossa, né, coletiva em todo esse país. É de fundamental importância este debate sobre a 5ª Semana Social Brasileira, que traz como tema Estado para quê? Estado para quem? Sobretudo considerando o histórico do Estado brasileiro. Nós sabemos que o Brasil, em 500 anos de história, nós tivemos apenas 50 anos de democracia. E 50 anos de democracia é muito pouco. Isso quer dizer que a nossa democracia ainda é bastante frágil. Ela precisa de ser reforçada. Então, o debate sobre o Estado tem como objetivo principal reforçar a participação democrática da sociedade. Porque o Brasil, nós sabemos que nele o Estado foi constituído antes da nação brasileira. É um projeto exportado, veio de fora para dentro. Portanto, aqui no Brasil se estabeleceu muito mais uma empresa-Estado do que um Estado-nação, ou nação-Estado. Tanto é que aqui no Brasil o governo ou os governos, eles são muito mais gerentes de empresa do que administradores do bem público. Eles colocam o bem público a serviço das empresas. Vou pegar como um exemplo apenas para testemunhar isso. No ano de 2011, o Bolsa Banqueiros levou 700 bilhões de reais dos nossos cofres públicos, enquanto o Bolsa Família levou 18 bilhões de reais dos cofres públicos. Por aí você já vê que temos um Estado que está a serviço dos grupos do andar de cima, que é o grupo da elite dominante, não um Estado que está a serviço dos do andar de baixo, que é o povo da senzala. E os governos de plantão estão a serviço, muitas vezes, na maioria das vezes, desde os nossos municípios até a nível nacional, desses grupos da classe dominante. Por isso, nós dizemos que no Brasil falta Brasil para os brasileiros. Não falta Alemanha para os alemães, mas falta Brasil para os brasileiros, pegando como um exemplo, né? Então, dentro deste contexto, nós sentimos aquilo que o Papa João XXIII já havia denunciado em 1961, quando ele lançou a encíclica a encíclica Mater et Magistra, quando ele dizia: o Estado moderno fez uma ruptura entre a política e a ética, que só busca o poder, entre a economia e a ética, que visa apenas o lucro, e entre a ciência, a técnica e a ética, que busca a eficiência. Portanto, o Estado moderno está constituído sobre 3 pilares, eu diria, idolátricos: poder, lucro e eficiência. Então, este Estado não nos serve. Como diz a CNBB no seu documento 91, o problema não é o Estado, o problema é este Estado. Já dizia o Mahatma Gandhi que o Estado moderno, ele se fundamenta em cima de 7 pecados capitais, que são riqueza sem trabalho, prazer sem escrúpulo, comércio sem ética,
ciência sem humanidade, conhecimento sem sabedoria, política sem idealismo, religião sem sacrifício. Este Estado moderno está levando a humanidade à ruína. Por isso nós queremos trazer o debate sobre o Estado, inspirado inclusive na herança dos povos tradicionais, os povos indígenas, os quilombolas, ribeirinhos, seringueiros, camponeses, agricultores familiares, os catadores de material reciclável. Esse pessoal tradicional nos deixam 3 heranças que nós queremos trazer para contribuir nesse debate de uma sociedade do bem viver, do conviver e do pertencer. Primeira coisa, partilha do saber. Segunda herança, autonomia tecnológica. E terceira herança, não delegar poder aos outros, mas cada qual assumir aquilo que é de sua responsabilidade. E as semanas sociais, as 4 que já aconteceram, trouxeram para nós já muita riqueza de acúmulo para a sociedade e para a igreja. E agora, com a 5ª semana, nós queremos cumprir aquilo que já o padre Antônio Vieira denunciava em 1600, quando ele escrevia o seu livro A Arte da Rapinagem, quando ele já denunciava que o Estado brasileiro estava sendo constituído onde o verbo rapere, roubar, estava sendo conjugado por todas as pessoas, em todos os tempos e de todos os modos. E nós queremos que o Estado brasileiro seja constituído na base da subsidiariedade, na base da participação democrática, efetiva, direta, universal, na defesa dos direitos humanos, dos direitos civis, dos direitos da natureza, dos direitos do cidadão, e queremos que a solidariedade faça parte do nosso dia a dia como o pão nosso de cada dia.